E está começando mais um podcast Papo Registrado. E você que está nos acompanhando aqui ao vivo, hoje nós estamos na cidade de Maringá, Paraná, em que nós temos uma super novidade, pois estamos abrindo uma franquia nova aqui e a bancada nós vamos compartilhar com celebridades locais. Tivemos o privilégio de, logo no início aqui da nossa abertura da unidade, receber um dos maiores empresários locais e que também atua em vários setores aqui do Brasil, mas quem vai fazer toda essa apresentação é o nosso franqueado local, Kleber Oliveira. Boa noite. Estamos aqui diante de uma celebridade maringaense, né? Meu amigo Marcelo Laca. E para mim é um prazer ser franqueado da Marques, né? É uma empresa que, fora todo o processo de registro de marcas e patentes, traz uma gama de tecnologia dentro dessa franquia. Então, para mim é um prazer, né? Estamos aqui diante de um grande amigo meu, da época que a gente não tinha nem barriga, né? Nós éramos magrinhos, né? Ai, que saudade. E estamos aqui, por favor, Naka, vai lá, se apresenta, apesar que você não precisa se apresentar, né? Como eu disse, é a celebridade maringaense. Nada. Quem me dera, estamos lutando sempre, né, Kleber? É isso aí, Primeiro, agradeço a doutora Carla pelo convite. Kleber, que nós já temos uma longa data aí, né? Talvez desde a adolescência, né? Já se conhecemos. 15, né? 16 anos de 15, idade. 16 anos de idade. Já estou e com o 47, tempo passa, né? então... E espero essa noite, de alguma forma, poder agregar, né, ao podcast. E estamos aí à disposição. Aí. E quando você, né, que está ouvindo em casa, ou que está nos assistindo agora online, no caminho, voltando do seu escritório, ou parando agora para, né, tomar aquele cafezinho e continuar o seu outro trabalho, o que é importante hoje é você entender que nós estamos trazendo pessoas e empresários de peso para falar de um assunto que é importante para qualquer empreendedor, que é como eles fizeram até hoje e qual é toda a jornada de construção dele para fortalecer e criar uma marca forte. É isso que a gente quer saber, porque o ouro, na verdade, nós temos que extrair aqui desse empreendedor que construiu um legítimo império, né? Então conta para nós um pouquinho quem que é o Marcelo Laca, como que é a sua experiência, né, no segmento de empreendedorismo. Você nasceu empreendedor? Na verdade, o meu pai, né, ele há 50 anos atrás abriu a primeira loja da Boni. Acho que muitas pessoas que moram aqui em Maringá não sabem, mas ela começou era uma loja bem pequenininha, acho que tinha uns 20 metros quadrados, ficava na rua Santos Dumont e só vendia bijuteria. A primeira loja da Boni foi bijuteria. Então meu pai na época pegou o acerto do banco e acabou arriscando, né? Investiu, apostou na primeira loja dele, junto com o irmão dele, e abriram uma loja bem pequenininha de bijuteria. Depois, aos poucos, com o tempo, foi colocando calçados e assim foi. E hoje a grande, acho que praticamente no Paraná é bem reconhecido a marca, né? Boni Concept, está em vários nos shoppings, tal, nas lojas de rua. E estamos aí, cada dia procurando cada vez mais melhorar. O mercado a concorrência é muito grande, né? Temos vários obstáculos, altos e baixos durante todo esse período, mas é uma marca consolidada. E sabe o que eu acho mais interessante? É que eu sou de Foz do Iguaçu, né? Então o nosso canal no YouTube, Papo Registrado, ele nasceu da nossa empresa principal, Marques, que nasceu em Foz do Iguaçu. E em Foz do Iguaçu, nós tivemos a grande vantagem de ter uma Boni lá. Então, nós estamos, né, com a Boni lá, e a primeira vez que abriu a loja lá em Foz do Iguaçu, a primeira coisa que a minha mãe falou: filha, preciso ir na Boni, porque a Boni realmente tem a criação e o posicionamento muito forte, como você mencionou, no Paraná inteiro. E a maior dúvida das pessoas é entender, né, como que foi esse processo de expansão e qual que foi a maior dificuldade, desafio, quando você criaram, né, você veio de uma sucessão, né, quando você recebeu a empresa, o que você fez, ou qual é a dica que você dá para o empresário que quer focar no seu posicionamento de marca? Hoje em dia, né, Carla, se a gente for analisar, as coisas mudaram muito de lá para cá.
Hoje existe a globalização, Sim. as informações hoje via celular, elas estão para todo mundo, né? Então, você fazer o básico, que seria para mim o básico, é o quê? Pensar em qual segmento que você vai atuar, a criação do nome, o registro da marca, a princípio de qualquer situação, né? Até eu vou citar um exemplo do Cacau, que é um amigo meu que eu tive, Você aqui, deve que eu conhecer. criei aqui em Maringá. Não? Ele era gestor Ah, de uma empresa onde trabalhou, saiu dessa empresa e hoje ele está tocando uma vida solo, vai abrir um restaurante que fica na Avenida Serra Azul. E ele começou, eu vim acompanhando todo o crescimento dele desde quando ele saiu da outra empresa. Um mês no mínimo de rango de graça lá pra ele. E ele fez todo um brand certinho da marca. Ele está trabalhando certinho. Então eu venho acompanhando. Eu estou colocando isso daí porque ele é uma pessoa muito de Deus, uma pessoa muito Sim. boa, né? E é muito batalhador. E eu sei que a outra empresa que ele estava, ele fez o crescimento. Eu acompanhei muito. Ele trabalhava demais, de manhã, tarde e noite. E agora ele está seguindo uma vida solo. sim, Né? empreendendo sozinho. Existe mais um sócio junto com ele, né? Mas que eu não tenho dúvida que vai ser sucesso. Mas o que você disse que ele fez as etapas que você entende correto, é isso? Sim, porque assim, na verdade, assim, você fazer o primeiro de tudo o registro, Certo. né? Antes de qualquer coisa. Aí você monta a sua estruturação, qual segmento que você vai trabalhar. Hoje em dia é muito raro você encontrar algum segmento que não esteja muita concorrência. Não tem, né? Impossível, Não tem, né? Praticamente não tem. Então, assim, o seu produto, porque eu falo assim, criar uma marca, consolidar uma marca, ele vai muito além de... É muita história. Você só cria e solidifica uma marca com muitos anos de trabalho. Perfeito. Então, assim, é muito complicado, porque hoje a mão de obra sempre vai ser um problema. Sim. Eu estava na região do Mato Grosso, lá não tem mão de obra. Não vai, é Brasil Tá? todo, O Brasil todo está Não é desse só o jeito. Mato Grosso, né? Nós estamos num processo de contratação aqui, é extremamente difícil, né? Difícil, né? Muito Então, difícil. assim, e principalmente a gestão. A gestão, hoje em dia, as empresas, a gente pode analisar assim, 2021 e 2022. Nós estamos em setembro de 2023. Nós estamos com mais RJ, recuperação judicial, agora, do que 2021 e 2022. Tudo isso é por gestão, né? Eu falo assim. Então, abre muita capacitação, primeiro, da gestão. Quando a gente pode pegar também e analisar, a gente pega qual é a maior dificuldade de uma empresa de longa data, de marca, né? Quando a gente fala, Sim. a fusão de uma geração para outra geração. Uhum. Eu sempre falo assim, eu bato em cima e bato em cima. Os pais têm que, enquanto tá bem, tá vivo, nós não temos prazo de validade, né? Na verdade, nós nem sabemos, né? É uma pena, mas quando é que nós realidade. vamos e não vamos. Então, você tem que preparar. Então, muita empresa, ela não tem sucessor. Por quê? Porque Esse é o o grande pai... problema mundial hoje. né? Sim, porque o pai blindou, não passou na época quando tinha que passar, quando tinha condições, por uma fatalidade Na verdade, eu precoce. vou até além, né? Eu entendo que o pai, ele cria um ecossistema que funciona e é autogerenciável, e ele quer que o filho exerça a vontade dele. E com isso, às vezes, muitas vezes, é o que mais a gente ouve, né? A vontade do filho não é ingressar e manter a empresa porque ele não foi inserido nela. Então, nem ele sabe, nem o filho entende a vontade dele. E por isso o pai acaba não fazendo essa transição, como você acabou de falar, que é um dos maiores problemas que a gente vê hoje, né? Eu fiz uma promessa aqui e eu vou cumprir ela. Eu vim aqui como novato, calouro, perante 2 veteranos. Não, Aqui já não, é veterana, escolada, Naka também. E eu sou muito sincero em tudo que eu posiciono, em tudo que eu falo, né? O Marcelo, apesar da gente se conhecer aí há muitos anos, é um cara muito correto. É um cara alegre. Quem conhece o Naka sabe. Ele tá sempre rindo e você passa meia hora junto com ele. Eu nunca vi ele falando sério desse jeito. Eu acho que ele tá um pouco tenso. É impossível você não rir perto dele. É um cara que eu admiro e respeito, ele sabe disso. Recíproco. Até por isso ele tá aqui hoje, né? Inaugurando o nosso podcast, né, de Maringá. E na verdade, a concepção, quando se fala de empresário, é muito difícil ser empresário no Brasil hoje. Com certeza. Né? Ainda mais um empresário que traz um legado de anos e anos e anos de uma empresa bem sucedida. E que vem ao
com o passar dos anos, se renovando e se atualizando. Isso acredito que seja o mais incrível para mim, porque vocês se atualizaram, né? Então isso é grandioso no mundo atual. Isso daí de atualizar, Kleber, eu vou até assim, colocar mais, né? Hoje em dia, o que acontece? Nós vamos ficando já, eu já me encontro já com uma pessoa já de certa idade. Fala, né? ele tem, A Boni hoje já se encontra na terceira geração trabalhando dentro da empresa. Muito legal né? isso. Então, assim, o maior problema, assim, eu tento tá sempre atualizado, né? Então, a concorrência que vem hoje em dia, ela vem acompanhando. Os jovens de hoje em dia, eles têm uma linha de raciocínio muito mais rápida do que quando a gente tinha a mesma idade. Com certeza né? absoluta. As informações deles são muito... Hoje em dia, eles são, como fala, jovens que vêm com sangue nos olhos. E eles já nasceram Eu com um brinco, chip embutido, né? Isso. Eu tenho um filho de 3 anos de idade, o Lorenzo. Eles têm chip alienígena. Não é possível. É completamente diferente. Mas da olha, gente, né? pegando o gancho que ele acabou de falar agora, olha que legal, Marcelo Naka acabou de comentar que 3 gerações foram, né, se perpetuando ali na gestão da empresa. Mas o que é melhor, que é o tópico aqui, que o que ficou e que não mudou, você já deve ter, toda a geração passou por várias pessoas na gestão da empresa, muitos funcionários foram trocados, pontos foram mudados, sedes das empresas foram alteradas, mas o que ficou durante todo esse período de quase 50 anos, né? 50 anos de empresa. De quase 50 anos de empresa é a marca. A marca é o único bem que a gente fala, né? Que ele leva junto. Ele fica, tudo muda. Mas a marca é a que fica e é a que é transmitida pela geração, né? Com certeza. Hoje a gente fala assim, né? Cada vez mais solidificar a marca, que é tudo uma consequência uma coisa da outra. O atendimento, o produto, qualidade, né? Pós-atendimento, né? Então, são vários fatores que, na verdade, você tem que estar sempre em cima, porque hoje as críticas são muito rápidas, né? E fácil então, de... hoje é fácil jogar pedra, é tão né? complicado, né? Hoje em dia, né? Você faz um trabalho de anos e anos e anos e chega alguma situação por um erro, parece que você é culpado Tua credibilidade de todo de o 50 trabalho, anos isso, colocada né? em xeque. Colocado em xeque. Então, assim, hoje está muito complicado. Em relação a Aconteceu isso algum daí. caso bem grave, assim, em qualquer empresa que né, gerou ali um hater? Porque, muito embora, eu falo, nem sempre o cliente tem razão. Eu falo Mas, assim, né, aconteceu alguma situação dessa que você teve que fazer uma gestão ali? Eu acho assim, você pode ser a pessoa 101% correto sempre, porque certo é certo. Não existe uma regra, certo é certo. Só que, por exemplo, se você passar uma situação financeira complicada, automaticamente seu crédito cai. Sim. Independente da sua personalidade como pessoa. Concordo. Tá? Ele cai porque muitas pessoas elas acabam se afastando, você não tem crédito, você às vezes acaba deixando atrasar algumas situações, mas não por sua culpa, Lógico. porque realmente está passando, ainda mais por situações às vezes que é terceiros que fez com que você passasse alguma situação. Então assim, só que eu sempre falo, até no outro podcast que eu conversei, né? Se a gente não tiver a cabeça boa e a gente colocar que todo dia a gente tem que acordar e que as coisas dependem de nós para mudar, a gente não adianta. Isso é científico, né? Se a gente não constrói uma metodologia mental de que você consegue se superar todo santo dia, passar por aquele desafio, a gente já amanhece já sendo frustrada. A maioria das pessoas buscam ou esperam que os outros a motivem, né? A motivação tem que vir de você natural todos os dias. Né? Eu não vou saber dizer que livro, em qual lugar, ou quem citou isso, mas o seu corpo ele responde aos seus estímulos, simplesmente ao que você fala, ao que você acorda. Se você acordar de manhã e falar, pô, meu dia vai ser horrível, está ali embutido dentro do seu corpo todo um complexo de emoções e situações que vão fazer o seu dia ser horrível. Se do contrário você acordar e falar que o seu dia vai ser maravilhoso e as suas ações vão
né, fazer com que no final do dia ele seja maravilhoso. Então é isso que você falou, você tem que se automotivar o dia inteiro e o tempo inteiro. E a ideia aqui do podcast é exatamente mostrar que muitos momentos, né, durante todo esse período de gestão empresarial, você teve momentos em que você não queria ter que acordar e ter que forçar esse pensamento positivo, porque estava passando por uma fase complicada. O empreendedor, ele sofre todo santo dia. Eu tenho um grande exemplo. Eu fui representante comercial, acho que em Maringá eu sou conhecido como Clebinho da Triton. Né? Esse nome tem história, que eu mal cheguei. Eu já arrumei muita confusão por causa desse nome dele. Muitas histórias aí. Fui vendedor, fui gerente da loja, fui representante comercial da Triton por 20 anos, fui franqueado da Triton em Curitiba, tive 3 franquias lá. Né? E o momento de pandemia foi horrível para mim, né? Foi um momento que eu tive que escolher, ou eu continuava ou eu desistia e me reinventava, vindo também de uma situação no ano anterior que além da minha vontade aconteceu e eu tive que cumprir com todos os compromissos, independente de tudo, né? Empresas e pessoas dependiam de mim e o momento da pandemia foi o momento que eu tive que me reinventar. Né? Então, o momento em que eu tinha 20 anos de representação comercial, posso dizer que era um representante comercial bem sucedido pelas marcas que eu já tive dentro do meu escritório, né? Marcas consagradas, e eu tive que me reinventar praticamente do zero. Hoje eu não sou mais um representante comercial. Hoje eu sou o franqueado da Marx. Sim, né? sim. E que é algo que eu sinceramente eu desconhecia completamente, né? Eu acho que essa beleza, né, de tudo, não saber que sempre o amanhã ele vai ser algo que você não tem nem capacidade de imaginar o que vai acontecer. Eu acho que hoje um dos grandes problemas é quando a gente fala em zona de conforto, né? Total. Então, hoje a mão de obra está difícil. Às vezes a mão de obra hoje em dia ainda no Brasil, falta qualificação, né? Em muitos setores, né? Então, por isso que às vezes tem poucas oportunidades, né? Então, eu acho assim, até um dia eu conversei com uma supervisora. Por quê? Porque ela queria que todo mundo, todos os funcionários, tivesse a mentalidade dela. Sim. Se tiver 5 filhos, nenhum tem a mesma mentalidade, né? Podem Sendo do mesmo pai, da mesma mãe. Pode ter né? nascido 30 segundos de diferença. Eles não tem. Então, assim, na verdade, até eu conversei daí na época com ela e eu comentei com ela. Eu falei assim, ó, você tem que dar o máximo, você que está como supervisora, por causa da sua capacitação, pelo seu jeito de pensar. Você não adianta você achar que todo mundo vai virar você. Que isso daí não vai acontecer. Porque tem gente que realmente ela acorda de manhã todo dia e fala assim, não, eu quero uma coisa melhor para mim e eu vou correr atrás, eu quero uma gerência, eu quero uma supervisão, eu quero ser um dia dono da minha própria empresa. Né? E tem muita gente que se ela precisa de 2 mil para ela viver, ela vai trabalhar para 2 mil reais e deixa que a vida, deixa as coisas acontecerem, né? Então, eu acho que a gente como empreendedor ou com a situação, a gente acaba vendo muitas coisas. Durante 50 anos, altos e baixos é a coisa mais normal que tem dentro de uma empresa, pelo tanto de tempo no mercado, né? Então, a marca, na verdade, eu falo assim, ela é um cartão de visita. Mas a empresa, a solidificação da marca, ela vai muito além, né? É muita coisa envolvida em relação para você poder julgar de uma marca consolidada ou não. Se a gente for puxar aqui nesse longo histórico de vida nossa, desde Prosdóximo, tinha várias marcas que a gente fala assim... Você tem até Kodak, você tem marcas assim, não tem como uma empresa dessa na época sumir. Sim. Por quê? Mas foram problemas de gestão. Sempre, totalmente, né? De gestão. Muitas coisas que acontecem, que eu vejo, e às vezes empresas de amigos meus estão passando dificuldades por problemas de gestão. E quando você diz gestão, só para a gente esclarecer ali para quem está nos ouvindo, porque isso é um assunto importantíssimo, porque algumas pessoas entendem, alguns empreendedores entendem que a gestão ela é limitada a ter um contador bom, que vai fazer os lançamentos para ele e ter uma planilha de DRE, ou até mesmo um RH que vai supervisionar ali a gestão de pessoa interna, e ele entende que tendo isso, pronto, já cumpri a cartilha, e agora, né, a competência na execução de tudo está para os profissionais.
que você entende em relação a isso? E quando você fala assim, é um problema de gestão, é uma gestão em que o CEO, o proprietário, ele delega e não fiscaliza, ou é algo que ele nem faz? Eu vou falar assim, quando eu falo gestão, é aquele que decide. A última palavra é dele. Ótimo. Tá? Porque, na verdade, assim, nós podemos, nem todo mundo erra. Por isso que existe ditado. Errar é humano, né? Todo mundo erra. Só que assim... Persistir, né? Só que o gestor da empresa, quando ele erra, ele tem que saber identificar com rapidez e corrigir seu próprio erro. Tem muita gente sabe que está errando, as pessoas de fora estão vendo errando e continua errando. Isso. Então, o fim nós já sabemos já. Sim. Né? Então, quando eu falo assim gestão, eu falo quem é o que decide, que dá a última palavra. Então, é a identificação ágil do problema e a correção. Hoje eu me sinto muito responsável porque me contrataram, colocaram como CEO num resort que vai ser de alto padrão em Sorriso. Então, quando a gente tem essa responsabilidade, eu consigo enxergar que eu tenho que fazer o papel como fosse dono do empreendimento. A minha responsabilidade em cima do empreendimento é maior do que se fosse meu. Porque se for o meu, eu errei, eu estou mexendo no meu bolso. Sim. Quando a gente pega uma responsabilidade dessa, nós estamos mexendo com o bolso de outras pessoas, que nem familiares são. Mas esse valor e esse princípio, você não entende que as pessoas hoje, elas estão tendo uma cegueira, elas não estão valorizando isso? É que, na verdade, o Naka tocou, né, na minha opinião, no ponto mais importante de todos. O funcionário que pensa como um dono, ele se torna dono, ele se torna próspero. O funcionário que não pensa como dono, ele vai trocar de emprego anualmente ou a cada 6 meses. Mas você está sentindo essa dificuldade do também colaborador visualizar o que você acabou de fazer? Falar? Eu falo assim, Carla, tudo que eu aprendi na minha vida é do meu dia a dia, é na prática, tá? Eu não estou desmerecendo o estudo, nada. Eu só falo assim, o estudo no Brasil não é levado a sério como um país de primeiro mundo. Então, o que acontece? No Brasil, quando você forma lá 60 administradores de empresa, do que eu me formei na minha equipe, dono de empresa, eu não sei se tem 5. Sim. Tá? Agora, quando a gente fala assim, país de primeiro mundo, quando eles saem de lá, que a partir dos 6 anos, 7 anos de idade, já tem empreendedorismo como carga de horária. Quando eles saem de lá, eles saem 60 formando, são 60 empresários com sangue nos olhos. Sim. Eu falo. Então, o Brasil, em termos de concorrência, de falar assim, as pessoas elas já saem donos de empresa, eles querem abrir, eu não consigo enxergar dessa forma ainda. Né? Falta muito investimento ainda na parte da educação, né? Está muito longe. Está muito longe de uma Até realidade. porque, se a gente for olhar, né, isso foi até uma dificuldade minha. Eu sou advogada, né, atuo na advocacia há mais de 12 anos. E eu falo, desculpe os meus colegas, mas advogado não sabe nada de gestão. O advogado, ele não gerencia um escritório. Ele atua muitas vezes de forma individual, gerenciando o processo. Então, ele não há uma divisão clara que aquilo é uma empresa, que tem financeiro para ser controlado. Não tem isso, né? A advocacia ela tem esse lado ruim. E quando eu resolvi empreender, né, sair da advocacia, somente do escritório de advocacia e literalmente abrir uma empresa, eu fiquei quase doida. Porque aí foi minha primeira prática, né, minha primeira experiência gerenciando pessoas, gerenciando, né, questões financeiras, enfim. E qual foi o meu socorro? Bom, eu não aprendi isso na minha faculdade de Direito. Não existiu nenhuma grade, nenhum módulo, nenhuma matéria referente à gestão e muito menos empreendedorismo. Eu tive que estudar. E gerenciar, fora tudo que você colocou, gerenciar pessoas é muito difícil. Eu tô constantemente com a Carla, né? Então, existe uma pessoa aí que eu sei que ela é muito fã, né? Que inclusive ele abriu hoje uma escola de empreendedorismo para os pequenininhos, Sim. que é o Pablo Marçal. Né, que é um cara que para mim também é incrível. Eu adoro a maneira dele pensar, a praticidade didática com que ele coloca coisas que para mim eram muito complicadas até de se imaginar. Então ele é fora da curva. Isso é uma opinião minha. Eu acho ele completamente fora da curva. E você tocou num ponto do trava a língua, do empreendedorismo desde pequeno.
né? Isso é fundamental. Eu tô hoje, vou entregar minha idade aqui com 47 anos de idade, quando eu tinha lá, que eu me lembro 13 anos de idade, o pai de um amigo meu, meu tio, né, casado com uma das irmãs da minha mãe, que é alemão, ele falou naquela época, isso a gente está falando aí de 40 anos atrás praticamente, que o único meio do Brasil se tornar um país evoluído era investir em escolas, era na educação, né? E infelizmente de lá para cá as coisas continuaram iguais, né? A gente não viu muita mudança. E não tem hoje as crianças, né, com algumas exceções hoje, elas são completamente perdidas também, né? Então, e buscar esse conhecimento na prática dói, passa por muito erro. A gente não ter esse acesso, é por isso que a gente está, né, tendo como foco o fomento desse podcast de vários outros tipos de vídeos que a gente faz com os empreendedores, com os nossos clientes. Por quê? Porque o pouquinho que você traz da sua vivência, e você pode gerar uma conexão com um outro empresário que está na mesma situação que você e dar um insight para ele resolver um problema dele, que ele, na prática, erraria sozinho. Para mim, uma grande diferença hoje que nós temos, né, de anos atrás para hoje, é que a resposta, a atitude tem que ser muito rápida. Alguém me disse, né, eu não sou muito bom de lembrar o nome de livros ou quem falou, mas nós vivíamos um momento, né, antigo em que o grande passava por cima do pequeno. Né, era assim, uma empresa se incomodava com a outra, ele ia e comprava ela. Hoje é o lento que perde para o rápido. Não independe se o lento é um elefante e o rápido é um ratinho, ele vai se sobrepor. A resposta hoje tem que ser muito rápida. Então, se você não tiver o conhecimento, se você não tiver a agilidade, a capacidade de gestão, de resolver, você vai perder, você vai ficar para trás. Nós vemos isso na prática dia a dia, né? Que a gente estava comentando sobre essa globalização, né? Sim. Essa informação no ato, né? Então, hoje, você digita lá, você quer saber sobre isso, você já tem a informação, né? Então, hoje em dia, a gente tem que realmente... eu que já sou a segunda geração, a terceira já está aí, né? Nós temos que estar se atualizando todo dia, né? E buscando, tentando se atualizar. Então, por isso que eu gosto muito de conversar com outros empresários, sempre. Eu adoro trocar ideia, a gente ter humildade de saber que sempre, todo dia nós temos muito mais para aprender, né? Muito. Do que para ensinar, conversa, né? Então, assim, quando eu recebo algum convite para poder participar de alguma situação, se de alguma forma a gente puder ajudar, né, as pessoas aí, a gente está sempre aberto. Quem me conhece sabe, né, que eu gosto de ajudar as pessoas, né? E a gente sempre fala, né, a gestão, eu sempre bato nessa tecla, porque como eu até falei na outra, eu nunca fui funcionário, né? Infelizmente, nunca tive essa oportunidade, e eu sempre fui do outro lado, só um lado da moeda. Só um lado da moeda, né? E eu sempre falo assim, o patrão, ele conquista seus funcionários pelo conhecimento. Sim. Sempre. E não pelo poder de você ser o dono. Sim. Aí você tem uma equipe. Hoje em dia, para você conseguir ter uma equipe na mão, a gente pode ver, que nem fosse o conhecimento é essencial. Porque as pessoas elas têm dúvidas, quem tem trabalhando na sua empresa, você explica com clareza e a partir desse momento você consegue, cada vez mais ela começa a te admirar, ela começa a te respeitar pelo seu conhecimento, né? E é até engraçado, né, que uma das maiores, né, um dos meus maiores objetivos na Marx, né, é criar esse time que ele é alimentado por exemplos. E eu sempre falo assim, que mesmo, eu acredito mesmo quando eu estiver lá na terceira geração da minha empresa, que se Deus quiser vai chegar nessa data. Mas o líder, ele, além do conhecimento, ele tem que ter uma postura de exemplo. E isso é muito difícil hoje, né? O gestor, o CEO, enfim, a pessoa responsável pela tomada de decisão também fazer isso. Ou seja, né, toda a campanha que eu lanço na minha empresa, sou eu que faço a primeira campanha
para eu entender o que está acontecendo, corrigir os erros, entender se for válido ou não, se for campanha de rua, campanha de... Não importa. Por quê? Porque isso é um exemplo que eu quero dar para os meus... Todo o meu time que está em volta, que não importa, o sacrifício ele tem que ser feito. Mas é uma postura que a gente faz que poucas pessoas também vão replicando isso. É a postura que ele colocou, é você ter o pensamento de dono, né? É A você gente fala até nesse caso aí de replicar, né? Quando você monta o seu projeto, vai abrir sua própria empresa, a gente sempre tem que pensar lá na frente, né? Então você estrutura sempre sua empresa já pensando em outras unidades ou mesmo em franquear a sua empresa, né? Porque a gente hoje não... Eu não consigo enxergar que uma pessoa quer abrir sua empresa e limitar naquela, simplesmente numa unidade só. Exatamente. Né? Ela quer replicar. Né? E o que você falaria para aquele empresário que que é o que eu mais ouço lá na Marx, né? Ele abre o negócio, a gente entra em contato informando sobre a importância de fazer o que você acabou de conversar. Abrir empresa, criar um nome, registrar marca, fazer... Nós informamos essa jornada para ele e ele vira para você e fala: eu não tenho interesse em fazer isso agora, porque nem eu sei se meu negócio vai dar certo. Então, porque na verdade, assim, nesse caso, agora nesse comentário, eu falo assim, se o cara abriu a empresa, ele colocou um nome legal referente à sua empresa, independente do segmento que for, você tem um produto de qualidade e tem preço competitivo no mercado, porque o preço competitivo é que faça que você entre no mercado ou não. Porque dependendo do produto, hoje você tem plataformas que você pode ajudar a vender o seu produto com muito mais rapidez, facilidade. Eu até comento assim, nós montamos uma plataforma das lojas e ela não vai assim, num volume que vai uma venda de uma loja. Por quê? Porque a pessoa quer sentir o tecido, ela quer provar, ela quer ver o caimento. Então, enfim. Então, hoje, por exemplo, se a gente for pegar a Netshoes, é um sucesso. Por quê? Quem compra Adidas, Nike, são algumas marcas que o pessoal já sabe como que é. É mais fácil. Então, dependendo do segmento que você for atuar, ele fica... mais fácil de você poder expandir no mercado, eu falo. Mas se você tiver qualidade, primeiro você tem que validar seu produto, né? Antes de abrir uma empresa, eu acho que tem que já saber se tem uma validação do seu produto. Até para você não gastar tempo, nem dinheiro em investimento. Esse é o conceito não vai rodar, hoje, né? Startup, né? Que é muito presente nas empresas, né? Faz o produto, mas valida. Antes de você, né, colocar todo o investimento que você está fazendo, toda energia de tempo, fazer outras pessoas confiarem no teu produto. Aí que está o problema também, né? Você acaba criando algo que nem você sabe se vai dar certo. Por quê? Porque houve uma inversão das fases, né? Houve um despreparo na jornada. Hoje você não precisa ter pressa para você abrir uma empresa. Hoje você tem tempo para você estudar, tirar informações, né? E ver da onde que pode vir seu melhor produto com qualidade. E eu bato em cima, preço, porque hoje as pessoas, elas conseguem tirar informações, elas sabem se o preço está dentro do preço de mercado, né? Ou não. Você abre o teu celular, você vai lá, pesquisa e você tem um preço automático na hora. E hoje em dia, né, fazer orçamento e buscar outras opções é algo comum. Não tem mais aquele negócio, né, que a gente talvez na época das nossas mães, da família anterior, a geração anterior, ela tinha, não. Eu não vou cotar preço porque a pessoa pode achar que, né, eu não estou ali com padrão para pagamento, aquela coisa, né? Hoje não. Hoje todo mundo tem que cotar porque sabe que qualidade, né, existem outros produtos com igual ou similar qualidade. Com certeza. Então, essa mudança, a gente até fala, né? Como eu estou 16 anos também no ramo imobiliário, a gente fala, antigamente um dos maiores investimentos que as pessoas gostavam de lá, não, o banco quer alugar meu terreno, então eu vou construir para banco. Hoje os bancos olha tanto de unidade que estão diminuindo. Chugando. E futuramente nem sei se vai existir ou vai ter só caixas eletrônicos ou o dinheiro tudo virtual. Então essas mudanças são muito rápidas. Eu falo, né? Por mim, eu tenho conta só em bancos online, né? Bancos digitais. E eu não pego dinheiro em espécie, eu não sei nem como eu saco dinheiro se eu quiser hoje. Há mais de 3 anos. E aí, isso é um outro alerta que a gente tem que dar para sempre reiterar também para os nossos, né, queridos amigos que estão assistindo aqui.
tem que estar atualizados nas tendências. Uma coisa que eu vejo também nos nossos clientes é que há uma dificuldade, como é focado 100% no operacional, em resolver problema, né? Em ter um monte de pepino todo santo dia, acaba não sobrando um tempo para começar a expandir o seu olhar e a tua visão para entender que aquela tendência de mercado pode ter um efeito no seu negócio, no seu segmento. Hoje em dia a gente até fala assim, você vai abrir uma empresa, por exemplo, uma loja de confecções é onde que nós vivemos tanto tempo. Até o lado da avenida da rua, onde bate o sol da manhã, o sol da tarde. Olha só. Isso interfere. Porque você colocar na vitrine, você deixar 2 dias sem trocar, ela queima. Olha porque só. normalmente Sim, o que é colocado? Você coloca um lado do calçado. Às vezes você não coloca os dois calçado, por quê? Para não ocupar e demonstrar mais, aproveitar ali o metro quadrado da vitrine. Sim. Então, é uma série de coisas que você tem que saber. Hoje, você vai escolher um ponto no shopping. Qual que é o lugar de ponto de fluxo? Né? Tudo é dado. Porque tem corredor que passa 40% a menos de pessoas circulando dentro de um shopping mesmo onde que as local. pessoas estão lá. Hoje a gente sente, dependendo do shopping, o tamanho dele ali, tem corredores que não têm a mesma frequência que alguns, né? Então, essa estratégia de escolha de ponto, de saber tudo, de saber negociar, hoje é muito claro. Os seus custos de aluguel, condomínio, publicidade, fundo de promoção, não pode passar de 10% sobre o seu faturamento, né? Então, poucas pessoas sabem disso, viu? outra, eu não vou citar o nome de um amigo meu, mas assim, a gente tem estoque, que seria um sonho. A cada 3 peças no estoque, vem uma conversão de venda por mês. 3 por 1. 3 por 1. Tem uma vez um amigo meu falou assim, ó, eu não sobra dinheiro, não sobra dinheiro. Eu falei assim, mas quanto que tá a sua conversão? Ele falou assim, não, mas nem sei o que é isso. Daí eu peguei e falei assim, não, quanto você tem de estoque por quantas peças você vende por mês? Dele tava 17 por 1. Eu já... Imagina Entendeu? eu, Não, você entendeu imagina por eu que como que- representante comercial, eu já vi 28 por 1. Então o que acontece? O dinheiro dele tá ali, Tá lá estocado. tá estocado, né? Não sobra dinheiro, não roda a empresa. Então, são tipo de informações, de situações que o gestor ele tem que tomar as suas decisões. E né? hoje está tão fácil, né? Tem tanta ferramenta, sistemas, softwares, tem tudo tão mastigadinho que fazendo a implantação, fazendo a supervisão do lançamento dos dados, o sistema te dá. Com certeza. Hoje, mas assim, a primeira geração, assim, muitos empresários, os bem antigos, eles gostam ainda, se descuidar, estão na máquina. Cadernetinha, marca tudo no papel. Anotado, caderno, sabe? Você é desses, dessa geração? Não, eu já tô um pouquinho mais avançado, assim, Tá muita meio coisa. Ele tá high-tech já. Já confessou. Eu tô no Todo Word, mundo, já. todo mundo conhece o Camaro Preto do Naka, né? Então ele tá high-tech já. Então, por isso que a gente fala assim, né? Eu procuro, sim, chegar a uma certa idade, mas enquanto eu estiver dentro do mercado de trabalho, eu quero sempre estar procurando me atualizar. Sim, mas tem que, né? A Né? gente, na verdade, até como forma nossa de... Aquilo que eu sempre falo, você vai entender como solucionar um problema quando a sua mente expande. Quando que ela expande? Quando você consegue ter conhecimento. Se você não faz as atualizações, se você não busca conhecimento, a sua visão para a resolução do problema ela vai ficar limitada. Então, a grande questão aqui é que a gente tem que entender na gestão de tempo para incluir essa atualização como algo normal, como uma rotina, né, na gestão do empresário. Porque isso sempre acaba sendo ficado de lado, né? Carlos, o Kleber, eu até falo assim, se cada um pegar e parar, às vezes não parou para pensar, e falar assim, ó, nessa minha vida profissional, esse meu ciclo profissional, o que eu fiz de errado, o que eu mudaria, e sabe, e botar para ver o que eu estou errando, será que isso aqui está certo, sabe? Às vezes na correria do dia a dia, e acaba passando, e você não dá atenta. Passou um mês, passou 2 meses, que você já deveria ter mudado uma situação lá atrás, e às vezes acaba deixando, entendeu? Então agora, vamos para aquele momento em que você vai ter que falar
E todo mundo aqui já foi empreendedor, é empreendedor, e já passou por aquela situação que você falou assim, epa, vou ter que pedir ali uma ajuda aos universitários para resolver que eu não vou conseguir. Eu tenho aqui para falar e vou falar primeiro. Depois eu quero que vocês falem. Ainda bem que os veteranos tomaram a atitude de começar. Um dia aconteceu o seguinte na minha empresa, né? Quando eu comecei a expansão ela é, acho que um momento assim mais difícil, porque você está acostumado a uma forma de trabalho, a um processo, e quando você começa a crescer, você percebe que tudo que você criou tem que ser refeito. Né? E esse momento de refazer o que já foi criado, que é o problema. Porque na sua mentalidade, aquilo está tudo certo, estava funcionando, a minha empresa estava 100% redondinha. Eu comecei a crescer, nada mais funcionava. Em questão de processos internos. Então, eu tive que parar, né, um momento. E a minha maior dor foi quando eu avaliei, né, em 20 dias da expansão, que eu estava fora da minha unidade, nos primeiros 20 dias, eu verifiquei com dados, porque a gente fica muito focada em números, né? Os primeiros 20 dias que já tinha caído 20% das vendas na cidade. O que nunca tinha acontecido nem na época de pandemia isso. Mas como eu saí da unidade e o time ficou sem, né, a minha presença lá, caiu Ficou órfão, entre aspas. Caiu a venda, 20% da venda em 20 dias. Então eu falei, vou voltar para a unidade e vou tentar identificar o porquê caiu, porque se eu continuar fora, vai fechar o mês com menos 25, 30 e assim vai, né? Porque o fluxo é muito rápido. Se a gente não detecta logo, as coisas vão parece que vai multiplicando, né? Eu tive que voltar na cidade, voltei para Foz e eu identifiquei que eu errei na gestão dos meus funcionários em dependência comigo. Como eu sempre tive um perfil muito centralizador, tudo que tinha de problema eu resolvia na hora. E como aconteceu ali, né, com a minha saída, a falta de uma pessoa com o meu perfil, que era o que alimentava ali o ritmo, aí as pessoas começaram a não performar. O que eu tive que fazer? O que você faria na minha posição? Então, esse é um grande problema, né? Até eu cobro muitas vezes dos meus irmãos a presença, né? Então, a gente parece que as pessoas têm colaboradores que parece que tem que ter uma pessoa, um incentivo, tá ali, né? Não sei se daí até eu falo assim, às vezes eu não enxergo como maldade, mas acho que como insegurança, entendeu? Um elo. É alguma coisa assim que ela parece que ela necessita, que Sim. ela sente mais segura quando o proprietário está lá. Então, por isso que eu insisto tanto que para os meus irmãos, minha irmã e tal, ficar. Sempre, tá nas lojas, né? Isso daí é muito importante, até mesmo para o cliente. Ele gosta disso. O cliente adora isso, né? Uhum. Então são situações que a gente fala assim, a gente tem que estar no chão de loja. Sim. Chão de loja, né? Então isso daí faz parte, é muito importante isso daí. Né? Agora, em relação ao que você estava comentando, Carla, eu vejo assim, eu adoro assim, novas aventuras, assim, desafios. Sim. Isso daí está no meu sangue. Então, eu entrar num desafio de começar, de sair como loteador, de sair como empresário e começar a dar uma assessoria, consultoria de tudo que talvez eu aprendi durante anos, que eu estou 16 anos nessa parte imobiliária. Para mim é uma satisfação ver o crescimento de outros empresários crescendo também, nesse mesmo setor, sabe? Então, eu até falo assim, não seja consultor nem da assessoria se você é uma pessoa invejosa. Não é. Isso aí não é profissão para você. Porque a minha satisfação é fazer o outro crescer. É fazer o outro crescer. Eu estou recebendo para isso. Sim. O meu sucesso é o sucesso deles crescendo dentro do mercado. Sim. Né? Então, a gente até... Isso aí é uma brincadeira, né? Mas
a gente sabe, né, que existe, né? Invejosos, que esse daí é um problema muito grande. A É o que inveja, mais né? existe, A né? inveja é algo que consome. O Kleber tem uma fala sobre inveja, né? É que ele sempre foi um deixar rapaz pra muito lá. iluminado, né? Ele sempre foi um galã, na Clebinho, verdade, o né? Clebinho da Triton. Algo muito importante que acredito que a gente citou muito pouco, você citou agora, mas a importância da família em todo esse processo. Sim. Eu sei que a Carla tem a família muito presente. Eu, nas minhas dificuldades, teve a minha família extremamente presente, né? Que te dá base, que te dá segurança. E aquilo que você chegou a comentar, cara, tem dia que você acorda que você fala, meu, né? No momento da turbulência, você fala, e aí, né? Mas você se sente acolhido, você sente a presença, você tem a sua fé, né? Acho que Deus tem que estar Com presente certeza. em todo o processo. E o NAC é isso daí. O NAC é um cara que todo mundo gosta. Mas joga Todo na mundo roda adora. o BO. Joga na roda ele seu não tem BO, BO. não, né? O único BO dele hoje é a foto do podcast. Né? É a foto do podcast. Fake. Eu tenho certeza que ele tinha 15 anos de idade lá, mas tudo bem. Nada, aquele lá foi do último Não, podcast, mas ele é um... Tarsis e o O João NAC Massaro. eu falo, assim, sem... Ele sabe disso, né? É um cara que eu tenho muito carinho, muito respeito, principalmente pela humildade e pela simplicidade. Ele é isso daí. Ele é exatamente isso e vai ser para qualquer pessoa, né? Então, isso é... E ao mesmo tempo isso é muito raro. É muito raro hoje em dia você encontrar pessoas de verdades, né? Que são o que elas são mesmo. Então isso é um mérito muito grande Eu teu. agradeço. E isso vem tudo com uma bagagem de família, de suporte, de religiosidade, né? Então, Minha isso é muito família, eu bacana. falo assim, minha família no geral, sabe? É tudo um mundo assim. Eu tive muita sorte, eu falo, né? Nós Como tivemos, assim? né? Sim. Então, assim, meu pai e minha mãe, eu nunca vi alguém falar mal deles. Eu não conheço, né? Então, eu acho que realmente a família é a base, né? E na verdade, assim, a gente tem que correr todo dia. Acordar todo dia, primeiro, agradecer, e segundo, sempre correr atrás. Faça o seu tempo ser valioso, porque o tempo é valioso e passa muito rápido. Muito. Construa sua marca realmente com solidez, né? Então, para isso, a etapa é árdua, é difícil, é o dia a dia, é tijolinho por tijolinho. Não existe milagre, não tem milagre. E né? o pessoal ainda acha que teve sorte, né? Teve sorte. Ele teve sorte. A gente acordar 5 horas tá na estrada Teve e sorte. vai, não tem horário para terminar, né? Então, assim, a gente não. O importante de tudo é não ter preguiça. Você ter vontade e sabedoria nas tomar decisões muito rápidas. Eu procuro tomar, assim, dentro da empresa, tomar as decisões muito rápidas. Sim. E escutar muito, porque às vezes a gente, né? Não, eu sou o proprietário, a decisão está tomada, acabou. E as pessoas que estão lá de fora querendo te alertar. E te né? ajudar, né? Porque eu nunca vou esquecer uma história em que houve uma reunião, né, de brainstorm na empresa, em que era necessário dicas de todo mundo, ou conselhos para tentar resolver lá uma crise que aconteceu. E ninguém, desde os diretores, né, alto escalão de funcionário, ninguém conseguia resolver ou dar uma solução, né, eficaz ali para a situação. Até que nisso entrou a pessoa que serve água e ela, durante a parte da reunião, servindo água, ela ouviu a situação. E ela perguntou, posso dar uma opinião? E o líder, né, com muita sabedoria, aceitou, né, que ela pudesse dar uma opinião, e ela, na forma como ela expôs, ela conseguiu visualizar a situação de um jeito que ninguém tinha conseguido. E resolveu, então, o problema. Ou seja, se a gente focar só no que a gente acha e deixar a nossa visão e a tomada da nossa decisão baseada naquilo, é prejudicial, porque pode ter uma outra forma melhor que você não está vendo. É o pensar fora da caixa, né? Você tem que sair do contexto para conseguir ter uma melhor visão, né? Agora, isso é muito difícil, né? Até porque você está envolvido no aí contexto. tem o ego e a vaidade, né?
Aí esse é o O problema. grande empresário não pode ter ego e vaidade, né? Ele tem que ser. A gestão passa por ego e vaidade, né? É o que você colocou da agilidade da resposta. Se você tem ego e vaidade, você vai demorar. Você não quer demonstrar que você errou. E o grande líder, ele sabe, ele errou e tem que ser humilde para saber que errou e corrigir o erro. Nossa, eu tenho amigos e tive a felicidade de conhecer. Não vou citar o nome porque é muito reservado, mas ele tem. A condição financeira dele é muito forte. E a humildade que tem, tanto dele como da esposa, assim, é uma coisa meio surreal, sabe? E eu acho que isso é o que dá o maior valor, na verdade, não o que ele tem, né? Então, eu sempre falo, o nosso valor tá em nós, né? Só que aqui, infelizmente, sim, chega até não vou também citar o nome do médico, Mas né? assim não dá. Eu cheguei ali com um picanto, porque eu acabei de comprar uma casa de 3 milhões, eu tive que dar meus carros como parte de pagamento, tá? Mas fui fazer a cirurgia, o pessoal me olhava assim. Aí eu tive que entrar no financiamento e comprar uma Mercedes. Pois é. Então, isso que eu acho, né? Parece que você só tem valor pela Luxo. aparência. Luxo, externo, né? E na verdade não é assim, né? Sim. Mas infelizmente é. Mas isso reflete nos negócios, Com né? certeza. Isso reflete nos negócios. Isso é um ponto que... Bastante. E cada vez a sociedade está cada vez mais frívola nesse ponto. Então, cada vez está sendo mais recompensado quem esbanja, socialmente falando, mais do que quem, né, tem os resultados maiores. Com certeza. É algo que a gente tem que, né, não vejo uma perspectiva de mudança, Isso não. daí é mundial, né? Não vejo, não. É um Isso caminho daí. que foi tomado e tá. E o mercado de luxo fez isso, né? O mercado de luxo fez isso. Eu acho que... E é um mercado que cresce, é um mercado que não tem crise ainda, não. E agora, chegou um momento aqui no nosso podcast que nós ninguém aguenta mais vamos a gente encerrar falar. aqui. E a gente sempre pede para os nossos convidados aqui, ilustres da nossa bancada, fazer e falar uma dica de algum livro ou algum vídeo, filme, algo que mudou e transformou a sua vida durante todo esses teus 35 aninhos? 47. Eu não vou citar como assim um livro ou alguma coisa, cara. Eu vou citar assim um acontecimento que aconteceu comigo. Isso. Que me transformou, que me deu um gás muito maior do que eu já tinha. As pessoas que me conhecem já sabem desde que eu nunca tive preguiça para poder trabalhar. Mas um fato que aconteceu na minha vida financeira me deu um gás tão grande que parece que eu tenho 20 anos, né? E A foto do podcast diz que você tem 20 anos. e isso que eu carrego comigo. Que eu tive alguns tropeços que não dependeram de mim financeiro e que isso me fez com que eu ganhasse uma força fora de uma normalidade em termos de dar a volta por cima, de trabalhar, sabe? Então, isso daí é o que mais me marca. Então, eu sempre falo, trabalhe a sua cabeça diariamente. Eu acho que o grande remédio é você trabalhar mesmo. Eu falo assim, com pessoas que estão com problemas, né? Que são vários, né? Sim. Então, eu acho que nós temos que ter o nosso tempo para nós. Nós com Deus. Sim, Só nós. espiritualidade. Então, esse trabalho que você faça com que ele te dê força, que você acorde todo dia e fale assim, o dia vai ser bom. O dia vai ser bom. Independente de quantos problemas que você tenha na sua vida, o dia vai ser bom. E todo dia você vai resolvendo. Foca em resolver, você vai resolvendo. Sim. Como eu vim resolvendo, né? Então, eu acho que isso daí é o primordial. Então, o que eu levo na minha vida é a lição que eu tive, um investimento alto de aprendizagem que eu ganhei, uma bagagem muito grande, porque passei por momentos que eu nunca tinha passado na minha vida e que fez com que eu crescesse muito dentro do mercado de trabalho. Ou seja, o caos edifica. Com certeza. O importante é você não abaixar a cabeça e levar porque um lado bom, que você está aumentando sua bagagem, você está aprendendo muito com a situação que foi criada, que você teve que passar. Desse jeito, hoje eu sou um profissional muito mais completo do que
5 anos que atrás. essa resiliência é importante, né? De você saber levantar. Eu passei por um processo não tão grande, mas até parecido com você, que nem eu coloquei na pandemia. Eu tenho um pouco do lema que eu levo para mim, que são 3 princípios básicos, que é Deus, família e trabalho, né? Então eu sou um privilegiado, tenho uma família incrível, né? Não só de irmãos, como sobrinhos e cunhado, cunhadas, avós que eu tive maravilhosos. E minha mãe tem 15 irmãos. Minha família... Naka, você não acha que não faltou um detalhe ali dessa família? Faltou, né? Faltou, né? Eu teria que sacanear vocês, não vocês me sacanear. Faltou, né? Mas no sofá, vamos deixar ali em off. Assim, eu sou o franqueado da Marx e casei com a franqueadora. Esse é o grande... Não vem agora, né? Agora ele tem que dar um jeitinho. O sofá já te espera, né? Vou dizer, o sofá não foi um bom investimento. Ele foi duro com esse propósito, né? Mas, gente, é isso. Acho que a beleza da vida empreendedora é entender que todo mundo, todo empreendedor, desde o maior, né, desde o mais bem-sucedido, como é o exemplo aqui do Marcelo Naka, até os que estão começando como eu. Eu sou uma empreendedora que está começando, né? Eu ainda tenho aí muitos anos pela frente de empresa e a gente precisa entender que todo mundo passa pela mesma jornada e o caminho é o mesmo. Só que o que vai diferenciar é que o quanto você vai persistir, o quanto você vai cair, levantar e as rupturas que você vai ter no meio do caminho, o quanto você vai transformar daquilo como algo para você crescer. É a reação, né? É a reação. O problema ele existe. O que vai diferenciar um do outro é a maneira que você reage perante ele. Então, né? fique em paz. Se você é empreendedor, está com algum problema também, você está vendo aqui na bancada. Ligue para o nosso amigo Naka. E, gente, muito obrigada pela audiência, por vocês estarem aqui nos ouvindo, né? Foi quase 1 hora de programa, Se nós de tivermos podcast. tido audiência, né? E eu agradeço muito também o convite, tá? Irmão, a honra é minha. E sucesso sempre, né? Tenho certeza nosso, aqui da todo Carla mundo, também. né? E foi um prazer aqui, então, ter você como nosso entrevistado. E agora, coloca para nas redes, quais são os canais que você quer que seja divulgado aqui das suas empresas, se tiver. Na verdade, tem as lojas Boni Concept, né? Boni Empreendimentos e o meu particular, Marcelo Naka. Sigam nas redes sociais, mandem aquela mensaginha, uhul, arrasou no podcast de hoje. E nos vemos no nosso próximo episódio.